porque a Agência Nacional de Saúde Suplementar limitou em 9,63% o índice de reajuste para os planos de saúde, individuais e familiares. O reajuste máximo autorizado pela agência deve atingir quase 8 milhões de beneficiários. Sobre este assunto, conversamos agora com o presidente da Aliança para a Saúde Populacional, Cláudio Tafla. Muito boa tarde para você e obrigada por nos fazer companhia também neste sábado. Boa tarde, obrigado aí pelo convite. Bom, Cláudio, eu queria já entender para você qual que é a avaliação, né, da ASAP sobre esse índice, sobre esse reajuste. Esse método de reajuste das operadoras de plano de saúde nos planos individuais e familiares, como você bem trouxe, é o teto de reajuste definido pela Agência Nacional de Saúde por um método que vem funcionando desde 2019. Nesse método de 2019, já tivemos, inclusive, uma experiência nunca antes vista de uma deflação há 2 anos atrás. A gente teve um reajuste negativo de 8,13%. Nós da ASAP, prioritariamente, brigamos por um equilíbrio, né, nos planos de saúde, porque os planos de saúde privados fazem parte do sistema de saúde brasileiro naquilo que os brasileiros precisam de planos de saúde. Planos de saúde entre o SUS e planos de saúde privados. Então, se a gente acaba dando reajustes muito altos ou acaba deflacionando, quando a gente deflaciona, a gente impacta as operadoras de plano de saúde naquele cálculo da sua comercialização, e quando a gente inflaciona, a gente impossibilita a população de vir a ter planos de saúde. A gente defende uma estabilidade nesse cálculo para que a gente possa ter menos subidas e descidas. A gente lembra, né, que durante a pandemia a questão de plano de saúde foi bastante afetada e foi uma grande questão, né? As pessoas não iam mais a consultórios, né, não faziam aquelas chamadas consultas eletivas, né, agendadas, mas o reajuste do passado, depois da pandemia, foi bastante alto, né? Esse, por exemplo, já é o segundo reajuste, né, que impactou também muitas operadoras no caso da pandemia, né? Como que fica, né, o lado das operadoras e também dos consumidores que naturalmente são atingidos? Esse reajuste é de fato necessário? O reajuste é de fato necessário porque os custos de aquisição dos insumos para se tratar a população dentro dos planos de saúde, quer seja no SUS, quer seja nos planos privados, ele encarece, principalmente encarece pautado em dólar. Então, fazer essa analogia com índices de reajustes que nós conhecemos, IPCA, IGPM, isso não faz sentido, né? O índice de reajuste dos planos de saúde tem que ser definido de acordo com os cálculos e gastos daquilo que é feito dentro dos planos de saúde. O que a gente gostaria que acontecesse é aquilo que você bem perguntou. Será que havia necessidade de reduzir em 8,13% há 2 anos atrás, sabendo que isso foi por causa de uma repressão, né, uma baixa utilização, uma baixa demanda de utilização por parte dos usuários por causa da Covid, para depois, no ano seguinte, reajustar em 15,5%? Será que não haveria a possibilidade de se fazer uma banda e essa banda evitar esses altos e baixos e isso assustar menos a população, trazer um pouco mais de entendimento, transparência para esse cálculo? Porque isso para a população, com certeza, ninguém teve o ano passado um reajuste de 15,5% para pagar plano de saúde. Isso é realmente impactante. Agora, não se discute que esses reajustes são necessários. Agora, precisa ter uma acomodação. Um certo equilíbrio, né? Cláudio, nosso comentarista Marcelo Suano está aqui no estúdio também e vai participar dessa entrevista, vai também te fazer umas perguntas. Marcelo. Presidente, boa tarde. Primeiro, é um grande prazer poder conversar com o senhor e poder fazer essa pergunta. E, por favor, ela não tem nenhum sentido de constrangimento, não sei nem se, porventura, o senhor poderia tratar dessa questão. Mas, veja, a primeiro ponto, quando a gente converte em dólares os planos de saúde, eles não são caros. Quando a gente, para tudo aquilo que os planos de saúde
podem fornecer para aquele que é segurado. No entanto, nós não estamos falando de outro país, estamos falando do Brasil, onde o poder aquisitivo é muito baixo e de forma tal que qualquer valor é muito alto, muito expressivo. Independentemente disso, aquele cidadão que quando tem um plano de saúde e vai procurar médicos, ele percebe que alguns constrangimentos ele passa, alguns médicos não fornecem o suficiente, os médicos não acabam se afastando do plano de saúde e ele fica pagando por algo em que ele tem que fazer quase que uma romaria, tem que fazer um trabalho, um périplo para tentar arranjar um local em que ele possa ir exatamente por causa das dificuldades. E um ponto que sempre eu identifico é a maneira como os planos de saúde remuneram os médicos num percentual que muitas vezes não é justo para o médico. A pergunta que eu gostaria de fazer é, esses aumentos são contemplados de alguma maneira para os médicos? E o que fazer? Tanto para garantir que aquele que paga por esse valor, que em dólar é baixo, mas para o brasileiro é alto, ele não passe pelos constrangimentos que o cidadão passa quando contrata um plano e muitas vezes ele não tem hospital, ele não tem laboratório, ele não tem médicos exatamente por causa dessa defasagem que tem entre aquilo que o médico recebe e o que ele receberia se ele fizesse a consulta privada, sem o plano. Ou seja, acaba sendo o médico usando o plano para fazer uma clientela, desculpa o termo, e depois, se abandonar o plano, nós, os cidadãos que não estão nem de um lado nem do outro, acabam sendo prejudicados. Qual seria a pergunta? Como é o repasse, ou se isso vai afetar para os médicos, e como produzir uma política equilibrada para que gere um resultado positivo para o cidadão? E eu já admito, o que o cidadão paga, se convertido em dólar, é muito barato para aquilo que o plano de saúde propicia. Mas nós estamos no Brasil. Ótimo, ótima pergunta, me dá a oportunidade para dar um giro e explicar a todos os ouvintes e telespectadores a respeito da comparação de planos de saúde. Na grande maioria dos países no mundo, né, e aí você trouxe o mundo, eu tomo a liberdade de trazer essa comparação, existem planos de saúde em 10% da população apenas. Porque o sistema de saúde público consegue ofertar uma saúde digna para toda a população, com acesso, com condições de tratamento, e os planos de saúde passam a ser complementares. Então, apenas 10% da população, isso é Alemanha, Reino Unido, Israel, esses lugares todos, apenas 10% da população tem planos de saúde. E de forma complementar, de forma suplementar para determinadas conveniências. No caso dos Estados Unidos, se a gente fosse fazer uma comparação direta, os planos de saúde no Brasil e nos Estados Unidos, o plano de saúde aqui no Brasil custa 10% do que custa um plano de saúde nos Estados Unidos. E a nossa moeda não é 10% menos valorada do que a moeda americana. Ou seja, aquilo que você falou é uma verdade. Aquilo que a gente consegue fazer com as receitas dos planos de saúde aqui no Brasil é muito perto das receitas que são recebidas. E aí, transportando isso para a segunda parte da pergunta, como é que isso poderia beneficiar a todos no sistema de saúde, né? Se a gente for entrar nos dados da Agência Nacional de Saúde recentes, a gente vai ver que quase todas as operadoras de plano de saúde estão no seu limite em termos de sinistralidade, que é tudo aquilo que ela recebe, sobre tudo aquilo que ela gasta em consultas, exames, internações e tudo mais. Beirando os 90%, beirando quase 100%. E se coloca-se o índice combinado, isso extrapola os 100%, o que inviabilizaria qualquer operação, não para planos de saúde. Qualquer empresa com fins lucrativos que fosse trabalhar e gastasse mais do que 100% do que ela recebe, ficaria inviável. O que se advoga, e a ASAP faz muita força nesse sentido, porque ela junta pagadores, as empresas, clientes das operadoras de plano de saúde, as operadoras de plano de saúde e os prestadores do sistema de saúde. O que a gente propaga, né, o que a gente gostaria que fosse discutido é como é que todo esse sistema consegue remunerar a utilização de uma forma que não precisem se esgotar todas as fontes. Inclusive isso que você falou, pressionar prestadores
por menores valores de atendimento, não digo só médicos, isso acontece com psicólogos, fonoaudiólogos, nutricionistas, todos eles estão descontentes com aquilo que enfermeiros estão descontentes com aquilo que recebem. Mas isso é por causa da pressão que é feita sobre esse sistema. O que seria ideal é que a gente conseguisse estabelecer qual é a receita perfeita para esses planos de saúde e, do outro lado, tirar um lado perverso dos planos de saúde, que é o desperdício. Hoje estima-se, o Instituto de Estudos em Saúde Suplementar estima que 20% de tudo aquilo que a gente investe em saúde é desperdiçado. Num sistema de saúde brasileiro que a gente investe em torno de 650 bilhões de reais por ano, isso equivale a 130 bilhões de reais. Imagina o que a gente não conseguiria fazer, inclusive na remuneração de profissionais, e não só médicos, todos os profissionais de saúde, prestadores e tudo mais. Só que para isso precisa haver um acordo de transparência, de objetivos bem claros entre todos os atores, para que a gente diminua esse desperdício. Porque dentro desse desperdício, 50% é fraude. E é fraude de todo o sistema. Tem uma grande parte de burocracia, tem uma grande parte de ineficiência do sistema, mas existe muita fraude dentro do sistema de saúde. E se a gente conseguir diminuir esse índice de fraude e esse índice de desperdício, nós vamos ter um sistema de saúde melhor para todos. Porque no final do dia, é o sistema de saúde que os colaboradores das operadoras de plano de saúde utilizam no final do dia. Então, eles precisam também ter uma regra clara, transparente e índices de reajuste que venham atender à necessidade do sistema. Não só a necessidade das operadoras de plano de saúde, a necessidade dos médicos, psicólogos, fonoaudiólogos, nutricionistas, enfermeiros e todas essas pessoas que fazem o sistema de saúde acontecer. Agora, Cláudio, como que a ASAP vê o reflexo desse reajuste? Vocês acreditam que grande parte das famílias podem, de repente, abandonar os planos de saúde ou ficar sem um plano de saúde ou acabar migrando para o Sistema Único de Saúde, né, o SUS? Você fez uma pergunta no começo que eu casaria com essa segunda pergunta. Houve um acréscimo das pessoas dentro do sistema de saúde suplementar, quase bateu-se os 51 milhões de brasileiros dentro do sistema de saúde privado, muito por causa do receio da Covid, da pandemia. As pessoas viam todos os dias que não haveria possibilidade de internação e aí correram para os planos de saúde, onde teoricamente teriam mais possibilidades de internação caso precisassem. Esse boom de 51% foi também adensado pelo reajuste negativo. As pessoas viam uma necessidade de contratar planos de saúde e, do outro lado, um plano de saúde que segurou seus preços ou diminuiu seus preços. Lembrando que quando a Agência Nacional de Saúde fala desse reajuste, é o teto. Não é que isso precisa ser obrigatoriamente aplicado para todo mundo em todos os planos, dos individuais e familiares. Eles podem aplicar disso para menos. Se todas as operadoras de plano de saúde sempre aplicarem os tetos, o que vai acontecer? As pessoas vão poder utilizar um direito que elas têm de fazer portabilidade, mudar de plano de saúde, ir para outras operadoras de plano de saúde, ou até, talvez, tentar negociar com sua operadora de plano de saúde. Essa primeira alternativa de migrar é o que tem acontecido no sistema de saúde. As pessoas têm migrado dentro do sistema de saúde para diversas outras operadoras de plano de saúde. Mas o mais importante, elas têm feito um downgrade de produto. Então, eu tinha tipo um padrão ouro, né? Baixei para o padrão prata, porque era mais barato, mas ainda dentro da mesma operadora, e voltei a baixar para o padrão bronze, porque era aquilo que cabia no meu bolso. Só que o padrão bronze é o piso desse plano de saúde. Eu não consigo baixar mais. Então, provavelmente, respondendo de forma assertiva a sua pergunta, se todo mundo aplicar o reajuste de forma incisiva e cada vez reajustes mais altos, as pessoas vão sair do sistema de saúde suplementar e vão voltar a utilizar o plano de saúde público, que é o SUS.
Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso, porque o equilíbrio entre esses dois sistemas é fundamental para o sistema de saúde brasileiro. Então, estrangular um sistema achando que está resolvendo o problema, você cria dois. As pessoas não estarão mais bancando o seu plano de saúde e utilizarão um sistema que já está sobrecarregado, que é o sistema de saúde pública. Marcelo? Presidente, foi fantástico quando o senhor fez uma comparação com os Estados Unidos, e eu não estou aqui para defender os planos de saúde, né? Pode parecer isso, mas nos Estados Unidos, por exemplo, quando se faz uma comparação de tudo aquilo que é oferecido pelos planos de saúde nacionais, planos de saúde brasileiros, lá são regionalizados, lá o valor é muito alto, lá eles não cobrem, eles cobrem apenas algumas coisas. Se você não está dentro daquele critério, você não é atendido. Não à toa teve a questão do seguro de saúde ou da política de saúde do Obama, que trouxe mais problemas para os Estados Unidos, mais gasto público para os Estados Unidos. Mas a questão é que o senhor falou que são dois sistemas que, curiosamente, eles são mais complementares e menos como se fosse um suporte acessório, como se encontra no mundo. Aqui não, são complementares. E o senhor trouxe um ponto que aí é a pergunta que eu lhe faria. Precisa de mais transparência. É algo que para a sociedade é essencial. Como seria para gerar mais transparência? Porque, queira ou não queira, existe uma relação muito grande entre o SUS e os planos de saúde. Eles não são complementares, eles trabalham conjuntamente, em que um vai no outro, constantemente, isso é fato, para que o cidadão possa entender e assim possa proliferar e respeitar mais o trabalho que os planos de saúde fazem. Porque, independentemente de serem muito caros, e eu falo, são caros, mas, independentemente disso, eles não conseguem, aquilo que se cobra não é o suficiente para aquilo que entrega, é muita coisa que entrega. Agora, se nós tivermos uma transparência maior, a gente consegue entender, eu já não diria nem o desperdício que ocorre nos planos privados, são os desperdícios que ocorrem no sistema de saúde pública que tem uma relação de irmandade, eu não sei se seria assim, seriam gêmeos siameses, mas tem, porque um bebe no outro, infelizmente ou felizmente. Qual seria o ponto para trazer uma transparência que dinamize mais, faça com que os planos de saúde cresçam cada vez mais, tornem-se ou complementares ou opção para um cidadão que pode pagar por ele, sabendo que vai receber. Eu tinha um plano de saúde que eu nunca reclamei, porque tudo aquilo que eu precisei ele me entregou, mas era muito caro. Então, seria essa pergunta. Ponto da transparência que o senhor trouxe. Onde seria aquele elemento que geraria mais satisfação para todos e equilíbrio? Lembrar que a gente tem uma Agência Nacional de Saúde que justamente cobra de todas as operadoras de plano de saúde todos os dados de uso dessa população. Então, se a gente quiser encontrar uma fonte segura, uma fonte confiável de informação da utilização para dar essa transparência, seria através da Agência Nacional de Saúde. Você fez uma pergunta que me traz também a possibilidade de tocar em outra coisa que as pessoas precisam saber. Quando você usa o SUS e você tem um plano de saúde, aquela utilização dentro do SUS estava coberta pelo seu plano de saúde, o SUS pode e deve fazer a solicitação de ressarcimento para que os planos de saúde paguem aquilo que foi utilizado no SUS e deveria ser pago pelos planos de saúde. E isso acontece. O ressarcimento ao SUS, cada ano cresce mais, porque tem muitas pessoas que usam o SUS. Por exemplo, você toma vacina dentro do Programa Nacional de Imunização. Esse é o plano de saúde do SUS que você utiliza, mas que não tem, vacinas não tem, grande parte delas, cobertura dentro dos planos de saúde. Aí não entra o caso do ressarcimento, mas essa utilização diária dos dois sistemas pelos brasileiros, ela é clara e transparente. O que a gente precisaria trazer para a população conhecer esses dados como é que eu consigo entender onde é que está esse nível de ressarcimento do SUS. É só entrar na sala de situação da Agência Nacional de Saúde, existe lá um capítulo sobre ressarcimento e ver se a sua operadora de plano de saúde está ressarcindo o SUS por aquilo que você ou que alguém da sua cobertura está utilizando do SUS. Isso é um ponto de transparência que a Agência Nacional de Saúde traz. Mais transparência, como é que a gente consegue entender tudo aquilo que entra em termos de receita para as operadoras e aquilo que ela gasta?
mapa de assistência da saúde suplementar dentro da Agência Nacional de Saúde. A gente critica muito, e eu concordo com essas críticas, porque a gente precisa dar mais luz para a população saber aonde buscar essas informações. O nosso sistema de saúde, tanto o SUS quanto o sistema de saúde privado, tem fontes de informação enormes sobre quase todos os dados. É só uma questão da gente bater na porta certa, buscar lá na internet e conseguir entender qual é o nível de utilização que a gente está tendo. O que não pode acontecer é tentar comparar um índice de reajuste como o reajuste dos planos de saúde a índices de mercado, porque isto não é uma comparação justa com os planos de saúde, né? Os planos de saúde precisam ser reajustados de acordo com aquilo que eles foram criados. São empresas com fins lucrativos para atuar dentro do sistema de saúde privado. E aí cabe aos profissionais de saúde acolherem ou não aquilo que é oferecido como pagamento, porque eles também podem não atender dentro do plano de saúde. Ninguém obriga ninguém a atender dentro do plano de saúde. O profissional de saúde, ele é convidado, e quando ele é convidado, ele tem aquilo que ele precisaria receber por aquilo que ele precisaria fazer. Se ele concordar, ótimo, assina o contrato e ele continua credenciado. Quando não concordar mais, olha, eu preciso sair, porque eu não concordo mais. Eu acho que essas coisas, em todos os ambientes, precisam ser mais transparentes para o usuário, porque muitas das vezes não é a operadora de plano de saúde que descredencia, é o próprio prestador, médico, laboratório, hospital, que pede o descredenciamento, porque não aceita mais receber, o que é lícito, é normal isso. Agora, a regra da Agência Nacional de Saúde prevê que para sair um prestador, a operadora de plano de saúde precisa alocar um prestador semelhante em termos de prestação de serviço, para que a população não fique desatendida. Só para a gente caminhar aqui para o final da nossa entrevista, esse assunto renderia aqui um papo durante o dia inteiro. Mas vamos trazer aqui um cenário. Vamos supor que o cliente ali de um plano de saúde está no meio de um tratamento, né? E não tem mais condições de pagar esse plano com um reajuste. O que esse cliente pode fazer? Qual que seria até a sua sugestão e indicação, Cláudio? Aí eu também um pouquinho mais de luz a respeito da portabilidade de planos de saúde. Essa pessoa, quando ela entra no site da Agência Nacional de Saúde, ela tem direito a fazer a portabilidade para uma outra operadora de plano de saúde e, dadas as carências já vencidas que ela teve no plano anterior, ela vai passar para esse novo plano de saúde sem carência, ou seja, ela continua o tratamento que ela já tinha. Essa seria a forma mais transparente e sem atrito para ela mudar de um plano de saúde para outro plano de saúde. Obviamente que deve compensar financeiramente, senão não vale a pena. Obrigada. Cláudio Tafla, que conversou hoje com a gente. Ele é presidente da Aliança para a Saúde Populacional, falando um pouco desse cenário de reajuste dos planos de saúde. Um ótimo sábado, um ótimo final de semana. Obrigada pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço. Obrigado.